O São Paulo está fazendo um campeonato fora de casa que é sensacional, né? E de repente é o dia de quebrar o tabu. O pessoal aqui da nossa hashtag aqui, da FS Rádio Brasil, está entendendo que o São Paulo está chegando a hora de quebrar esse tabu, Eduardo Menezes. Eu também acho. E mais, se você pegar a estatística do Corinthians dentro da sua arena nessa temporada, você vai ver que a coisa não está assim tão favorável ao Corinthians. O que o corintiano que está aí do outro lado imagina o seguinte? Pode participar com a gente aqui, Pascoal, e aí nos auxilia também nos comentários. O que te faz acreditar na vitória do Corinthians? Porque essa é a grande pergunta. O Corinthians ficou o tempo todo sem jogar para se preparar para essa partida. Ok, mas o São Paulo continua com a sua intensidade. A intensidade do São Paulo é melhor que a do Corinthians. Tecnicamente, o São Paulo está melhor do que o Corinthians. O time do São Paulo, no nível de confiança, está melhor do que o Corinthians. E mais, o São Paulo tem mais soluções do que o Corinthians, que tem problemas. O Corinthians, a gente acabou de falar aqui sobre um setor que ainda não funcionou. O último treinamento do Corinthians, o Wagner Mancini intensificou o trabalho do meio para o ataque, ou seja, ele detecta ali que há um time que não consegue criar. O Corinthians conseguiu ali ainda acertar um pouco mais a sua defesa, mas o Corinthians não cria, e isso passa também pelas fases ruins do Luan, do Jô. Agora, o que faz acreditar? Por isso que eu acho que a gente está falando muito do lado, mas eu não vejo motivos, se o corintiano estiver aí com a gente participando, para citar pelo menos 2 ou 3, que façam a torcida acreditar, que você olha assim e fala, o Corinthians tem aqui como possibilidade. Eu não vejo, por isso que eu acho que o São Paulo realmente é bem favorito para essa partida. Ô Pascoal, quem chamou, por favor? Ilustrar, Fala, sou eu. É só para ilustrar isso que o Eduardo Menezes falou, a campanha do Corinthians em casa é a 15ª campanha. É o 15º em 20 times. 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Marcou 10 gols em Itaquera. Perdão, marcou 13 gols em Itaquera e sofreu 16. Só para ilustrar esse comentário aí do Eduardo Menezes. E aí, Felipe Facincani, é a hora, chegou a hora. E a volta. Tem volta de jogador importante, Daniel Alves volta, o time está inteirinho, ninguém tomou cartão amarelo no jogo contra o Botafogo. É o São Paulão em campo, hein? E aí, me diz uma coisa, Pipo, você está botando fé toda no São Paulo ou acha que o Corinthians pode ser aquele azarão de última hora? Não, claro que no futebol tudo pode acontecer, ainda mais de um Corinthians de novo em má fase ganhar de um São Paulo bem. Vimos isso, por exemplo, num claro exemplo em 2007. O Corinthians caiu em 2007, mas algumas rodadas antes da queda sacramentada em Porto Alegre, o Corinthians ganhou do então campeão brasileiro São Paulo, dentro do Morumbi, por 1-0 o gol do Betão. Então isso pode acontecer. O Corinthians, muitas vezes, quando está bem por baixo, ele acaba ressurgindo e conseguindo resultados improváveis. E a gente acompanhou isso nessa história recente do Corinthians, quando os rivais estavam melhores e ele mesmo assim tinha bons números em clássicos, né? Então não dá para descartar totalmente o Corinthians, mas que de fato, o ano de 2020 do Corinthians em Itaquera não faz diferença o fator casa para o Corinthians, e isso a gente tem acompanhado muito bem. O Corinthians em casa esse ano tem sido um time comum. Claro, tem ausência de torcida, tem o enfraquecimento do elenco, teve troca de técnico, administrativamente o clube esse ano completamente arrebentado, então são vários fatores que colocam esse fator casa do Corinthians menos favorável do que já foi. E por outro lado, tem o São Paulo que, como a gente explicou muito bem, vive um momento de bastante uniformidade técnica, taticamente o time está acertado com o Fernando Diniz, jogadores que estão individualmente em bons momentos, o São Paulo tem jogado de uma forma mais simples, um São Paulo mais direto e reto a atacar, jogado um futebol que em alguns momentos se permite até dar a bola ao adversário e contra-atacar com mais agressividade quando necessário. Então, assim, o Fernando Diniz também se redescobriu nesse período como técnico e tem dado ao São Paulo muita confiança. Pela primeira vez, o São Paulo chega com o peito estufado para ganhar do Corinthians em Itaquera. Então, se for colocar no papel o favoritismo, para mim, ele é do São Paulo. Acho que o São Paulo até consegue esse resultado histórico, porque lembrando que nesse ano, o São Paulo também, pela primeira vez, conseguiu o resultado histórico de vencer do Allianz Parque, justamente numa condição como essa. O Palmeiras estava
bem questionável nas mãos do Vanderlei Luxemburgo. Era um time que, em casa também, já com o Vanderlei, não dava sinais de muita superioridade. E o São Paulo foi lá e ganhou o jogo. Então isso pode acontecer em Itaquera domingo também. O São Paulo ganhou do Palmeiras jogando bem, muito melhor, e ganhou jogando uma bola muito legal. Jogando um futebol muito melhor do que do Palmeiras. Deu um banho de bola do Palmeiras nessa vitória que você falou aí. E aí, José, estou olhando aqui, o pessoal está dizendo aqui, a diferença entre o São Paulo e o Corinthians pode ser medida pela diferença técnica do Luan do São Paulo e o Luan do Corinthians. Essa é uma boa medida, José Elias? Nossa. Não, podemos... É o William Santana que mandou pra gente. Como ele chama, Pascoal? O William Santana que mandou essa mensagem aqui pra gente. Obrigado, William. Muito obrigado, William, pela audiência. Não, Pascoal, acho que a comparação no momento seria Daniel Alves com o Luan. Porque a diferença entre Corinthians e São Paulo hoje ela está muito grande. A diferença é enorme. Então não dá para colocar Luan com o Luan. O Luan do São Paulo é um ótimo jogador, é o cara que entrou e deu equilíbrio para essa equipe, entrou e acertou ali o meio-campo juntamente com a cabeça do Fernando Diniz, né? Porque ele entendeu que ele precisava posicionar melhor a sua equipe sem a bola, né? Então tá de parabéns aí os dois, né? Mas a diferença hoje eu acho que é Luan e Daniel Alves. A diferença é muito grande. O São Paulo hoje você consegue saber o que ele vai fazer dentro de campo, tem um comportamento com a bola, sem a bola, um momento de respirar, um momento de pressionar, um momento de acelerar. Você consegue ver tudo isso, né? E no Corinthians, nós estamos falando até 5 minutos atrás sobre reconstrução, sobre possibilidades de entrada do Luan no meio, Luan como centroavante, como falso 9, Casares, quer dizer, está muito, muito atrás realmente. Acho que o Corinthians esse ano aqui vai ficar ali no meio de tabela. E o São Paulo, para mim, hoje é o grande favorito ao título pela forma como vem jogando e principalmente pela confiança, né, que passa quando joga. Beleza. Tem uma mensagem aqui muito legal que o Anderson Prates está mandando aqui uma mensagem. Ô Pipo, quando você fala do campo do Palmeiras, você fala em Allianz Parque. E quando você fala do campo do Corinthians, você fala em Itaquera. O que você tem contra o campo do Corinthians? Isso aí também. Não, o Anderson Prates notou isso aqui e mandou isso aqui. Porque faz pouco tempo que o name rights foi colocado, então a gente está se acostumando aos poucos. Neoquímica Arena. Porque Itaquera é um bairro simpático, inclusive aqui do lado da minha casa. Estou a 5 minutos do estádio do Corinthians, portanto, ficou aquele costume. Gente, pelo amor de Deus, Neoquímica Arena, Itaquera, ou Allianz Parque, o telespectador ou percebe. Antártica, ou Palestra Itália, não muda nada. O importante é que você está falando daquele local, entendeu? Ponto. E é uma referência carinhosa. Jesus amado. Ele não precisa fazer um discurso. Muda, claro, a arena tem nome, é Neoquímica Arena. Tem nome. Obrigado, seu Prates. Obrigado, seu Prates. O senhor mandou aqui, Anderson Prates. Obrigado, seu Anderson Prates. Muito obrigado. O senhor percebeu essa diferenciação que ele faz. O Felipe Tangiones, que eu já falei aqui, que ele disse que o São Paulo é favorito. O Paulo Marque. Itaquerão. Aí aquele amigo nosso criava problemas. Mas eu não crio problemas com ninguém, ao contrário. O Paulo Marque está dizendo, Pascoal, o Corinthians vai entrar fechadinho e só vai dar São Paulo. O Corinthians vai jogar com fraldão, será? Aí, Gelisa, ó os caras. Sou corintiano, mas acho que sou corintiano. Né? Ele lavado, pode ser. Lavou no jogo do Palmeiras. Vai pegar a tua fralda, né, Zé? O João Fernandes está dizendo aqui, João Fernandes está falando, sou corintiano, mas o São Paulo está jogando melhor que o Corinthians, vai dar São Paulo. Ô, Pascoal. O Sormani está dizendo que o São Paulo joga o melhor futebol do Brasil. Você falou isso, Sormani? O Alexandre Souza está perguntando aqui. Nesse momento, você falou sim, que o São Pascoal. Nesse momento, sim. Nesse momento, sim. O campeonato é muito irregular, né, Pascoal? Já teve um momento que o Palmeiras foi melhor. Teve um momento que foi o momento do Atlético Mineiro, do Flamengo. O Grêmio está crescendo muito, não atingiu esse status ainda. Segundo o Renato Gaúcho, é o melhor time do Brasil. Mas eu acho que o São Paulo, nesse momento, é melhor do que qualquer time brasileiro. Nesse momento. Pode ser que perca domingo para o Corinthians e venha aí uma debacle
e tudo mude, né? Mas nesse momento, para mim, é o São Paulo. O Davi está dizendo o seguinte aqui, a Fielpré está a 1000, hein? Nessa semana, mas nada vai tirar a vitória do Timão domingo. Ó, o Davi tá com tudo, diz que o Corinthians ganha no domingo. Edu, a vitória tranquila do São Paulo, diz o Augusto aqui. Augusto 59 diz aqui, a vitória tranquila do São Paulo. Fala aí, Pascoal, 3-1 e segue o líder. Obrigado pela participação de vocês, de vocês todos participando aqui conosco. Pois não, fala, Edu. Só para falar o seguinte, aí eu estava pensando aqui, já que eu lancei a pergunta, e aí o corintiano, até para embasar o meu comentário, mas eu fiquei pensando, e aí o Zé está aqui, ele pode nos auxiliar. Como é que vai estar o vestiário do Corinthians domingo antes do jogo? Né? Aquele momento antes do jogo no fechamento. Porque é o seguinte, né? Naquela palavra antes de você ir para o jogo e tal. Porque os caras estão olhando, e não é que a gente está aqui falando porque a gente acha, é porque o campo está respondendo. São Paulo é extremamente favorito. Talvez isso aí possa mover um pouco o Corinthians a dificultar o jogo, se isso acontecer de fato, e muito nessa coisa de, pô, tá vendo o que os caras estão falando? Nosso time é só isso. Só que eu acho que o Corinthians não me deu mostras ainda também dessa parte psicológica que cresce na adversidade. Mas isso também entra no vestiário. Entra um pouquinho também, Zé, essa coisa de ir no vestiário, de repente? Acho que entra. Você não viu o Otero falando já? Já na entrevista ele não se segurou. Temos que entrar com sangue nos olhos. No vestiário, o tema vai ser assim, vamos ver se esses caras são bons mesmo. Vamos usar o termo que se usa no vestiário, vamos pra porrada. É isso. Vai ser esse tipo de situação. Fly.